Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Ice Ater. Links na descrição do vídeo. Um novo lar. Capítulo 12. É mesmo sábio se mexer tanto assim? Naruto perguntou a ela enquanto a ajudava a colocar um lindo kimono e amarrar Obi de uma forma que não estava colocando força em sua barriga, mas ainda mantendo seu kimono fechado. Temos mesmo que comparecer? Quero dizer, eu sei que provavelmente é esperado devido à sua posição, mas eles podem entender. Você está com 6 meses, e bem. Yasaka finalmente se cansou de ouvi-lo se atrapalhar com suas palavras enquanto ela se virava e apertava suas bochechas, ficando na ponta dos pés enquanto forçava a boca dele contra a sua para silenciá-lo. Ela o amava, ela realmente amava, mas ele estava ficando muito protetor com ela. Não que ela o culpasse. Ela sabia que o sonho dele era ter uma família própria depois de sua infância miserável, e é por isso que ele só estava agindo no melhor interesse dela, mas ele também precisava se acalmar um pouco. Ela era muito mais forte do que uma mulher normal, seu corpo capaz de aguentar muito mais punição que ela havia provado suportando cada vez que eles se divertiam na cama como uma mulher normal estaria mancando se não estivesse em uma cadeira de rodas agora com a quantidade de força que ele colocou em seus impulsos. Portanto, não havia razão para ela ter os mesmos problemas que um humano teria durante a gravidez, embora claramente houvesse alguns. Quando Yasaka afastou os lábios dos dele, ela manteve os olhos fixos nos dele enquanto lhe enviava um sorriso terno. Eu aprecio você cuidar de mim, mas eu prometo que ainda posso cuidar de mim mesma. Você pode ir embora. Naruto brincou enquanto olhava para o kimono que ela precisava de sua ajuda. Ele nem se incomodou em evitar o tapa que ela lhe deu, pois ele merecia inteiramente. Você sabe o que eu quero dizer. Ela murmurou com as bochechas rosadas antes de olhar para ele de brincadeira ao ouvi-lo abafar suas risadas que ameaçavam escapar. Eu quero ponto. Ele gorjeou enquanto se movia atrás dela e a abraçava. Ele respirou o cheiro dela que estava enraizado em sua mente enquanto saboreava a forma como o corpo dela se sentia pressionado contra o seu. Ainda é divertido ver você corar. Te deixa ainda mais bonita, o que deveria ser impossível. Yasaka fechou os olhos e respirou lentamente enquanto um calor agradável se espalhava por ela com as palavras dele. Ele sempre sabia o que dizer e quando. Pode não parecer muito, mas seus elogios e a facilidade com que ele podia dizê-los a ela apenas o fizeram se destacar para ela em primeiro lugar. Lamentavelmente, Yasaka deixou seu domínio, pois eles tinham que se mover ou se atrasariam. E não pintariam um bom quadro se ela, de todas as pessoas, não chegasse na hora. Ela estendeu o braço e ele entendeu a mensagem enquanto entrelaçava o dele e o dela, puxando-a para perto de onde ela estava encostada nele enquanto os dois deixavam silenciosamente sua casa. Você sabe que eu não tenho ideia de onde devemos ir, certo? Ponto. Naruto perguntou a Yasaka depois que eles andaram pelas ruas um pouco. Ela se agarrou ao braço dele enquanto ele a conduzia. Sua pergunta fez parar abruptamente antes de lhe enviar um olhar impassível, esperando que ele não estivesse falando sério. Infelizmente ele estava e Yasaka se absteve de bater na cara dele, apesar do quanto ela tinha vontade de fazer isso. Eu acho que isso é parcialmente minha culpa. Ela murmurou entre os dentes cerrados. Eu não deveria ter assumido que você saberia, já que você não estava ciente até que eu te disse esta manhã. Yasaka respirou fundo para se acalmar. Não faria bem a ninguém se ela ficasse chateada com ele por isso, quando o humor dele descesse e o dela também. Uma vez que ela estava muito mais calma, Yasaka pegou a mão dele de volta na sua, tendo soltado para não quebrar os ossos em suas mãos pela quantidade de força com que ela estava apertando as mãos. Apenas continue comigo, ok, Naruto-kun? Seu colega loiro deu um aceno moderado e ela franziu a testa para o comportamento dele, achando que não combinava com o que ela estava acostumada. Naruto-kun, eu não estou chateado, então acalme-se, ok? Vendo que ele ainda estava um pouco hesitante, ela estendeu a mão e pressionou os lábios contra sua bochecha, o que pareceu funcionar quando seu corpo ficou visivelmente menos tenso e ele deu sua mão um aperto. Ela sorriu para ele quando se afastou. Bom. Agora, eu vou nos liderar. Com um aceno sem palavras, ele caminhou com ela,
posicionando-se para ficar um pouquinho atrás dela. Então, se um ataque acontecesse, mesmo com a possibilidade de estar perto de zero, ele seria capaz de tirá-la do caminho de perigo ou usar o seu próprio corpo se chegasse a ele. Com Yasaka assumindo a liderança, não demorou muito para que eles chegassem. De alguma forma, o que ele contribuiu para sua sorte, ele conseguiu pelo menos seguir na direção certa. Foi apenas algumas ruas, mas usando os becos que estavam por toda a cidade que não era um problema. Quando eles chegaram ao local, eles foram facilmente deixados quando viram a forma grávida de Yasaka que tinha sua mão entrelaçada com a dele e o mantinha perto. Ele ignorou o olhar invejoso que recebeu ao passar pelos guardas que pareciam estar ansiosos para pedir que mostrasse seu convite. Naruto tinha certeza que se não fosse por Yasaka ele não seria permitido, apesar de ser conhecido como o amante de Yasaka, companheiro ou qualquer outra coisa, nem todo yokai o aceitava. A razão era porque ele era visto como um estranho. Alguém que apareceu do nada e conquistou o coração de uma das mulheres mais procuradas tanto dentro da facção quanto fora dela. Claro que essas opiniões foram reforçadas por alguns dos anciões de vários clãs yokai em Kyoto. Para eles, ele não tinha nada a ver com Yasaka. Eles esperavam que ela se casasse com um membro de seu clã para aumentar seu poder político e para futuros membros fortes. Embora para eles o pior fosse que ela tivesse escolhido um humano e sido contaminada por ele. De boa vontade. Eles não tinham problemas com humanos se casando e tendo filhos com yokai comuns, mas ela, Yasaka, ela era sua princesa. Uma Kyuubi de alto escalão, poderosa e de sangue puro, cuja linhagem remonta a séculos. Agora seria manchado por ela escolher um humano e deixá-lo engravidá-la, resultando em seu filho sendo um Alfin. Claro, ninguém além de Yasaka e alguns seletos sabiam que ele não era realmente humano e se ele soltasse suas orelhas e caudas eles provavelmente teriam calado a boca. Pelo menos a parte sobre ele ser humano como eles ainda a queriam para escolher um membro de seu clã. E o que Naruto especialmente não gostava era que mesmo agora, mais da metade da gravidez, eles ainda estavam pressionando para que ela o deixasse e escolhesse, em suas palavras, um parceiro mais adequado. Quando ela lhe disse que ele estava tentado a visitá-los e ter uma palavra com eles. Eles realmente deveriam estar agradecidos por ela ter conseguido convencê-lo a não fazê-lo. Suas habilidades de persuasão eram de primeira qualidade. Prazeroso assim como ele mordeu o interior de sua bochecha enquanto se sentia endurecer ao lembrar as coisas que ela fazia com a boca naquela época. Olhando ao redor no grande salão, sala onde eles entraram onde yokai de todas as espécies estavam presentes, todos bem vestidos com mulheres em kimonos e homens yukatas, Naruto se inclinou para sussurrar uma pergunta no ouvido fofo de Yasaka que se contorcia de seu hálito quente. Então, para que foi essa festa ou o que quer que seja? Suspirando com sua pergunta e a maneira grosseira de perguntar, ela revirou os olhos e olhou para ele com um canto dos olhos. Estamos aqui porque, Yasaka realmente fez uma pausa e piscou algumas vezes antes de franzir o rosto. Estamos aqui para ela se atrapalhou enquanto quebrava seu cérebro para recordar a ocasião. Ponto. Ouvindo-o rir, mesmo quando ele tentou abafá-lo, ela se virou para encará-lo, onde ela enviou uma mistura de beicinho e olhar. Quando ele viu o olhar que ela lhe enviou, ele perdeu o controle quando deixou sua risada ser ouvida. Isso chamou a atenção de todos para eles, o que Naruto não reconheceu, achando a situação muito engraçada. Yasaka, por outro lado, tentou esconder o rubor furioso que se formou de vergonha, seus dedos se contorcendo pelo desejo de punir seu colega loiro, o que ela mal se conteve. Eventualmente Yasaka teve o suficiente quando ela agarrou sua mão e começou a arrastá-lo com ela para o lado. Desta vez Naruto rapidamente calou a boca quando viu o olhar que ela estava dando a ele. Ela não estava brincando e ele não iria arriscar enquanto ele rapidamente se desculpou com ela, esfregando círculos em suas mãos com os polegares enquanto acenava com a cabeça enquanto ela ordenava que ele se comportasse. Yasaka olhou em seus olhos por um momento antes de encontrar o que ela estava procurando enquanto se acalmava e começava a sorrir mais uma vez. Ela tentou se pressionar contra ele para um abraço, mas isso não funcionou devido ao inchaço em seu estômago quando Naruto se contentou em esfregar sua cabeça até que ela decidiu voltar para o centro onde a maioria dos convidados estava. Infelizmente, Naruto logo foi deixado parado desajeitadamente sozinho enquanto Yasaka estava ocupado conversando com vários que ele assumiu serem yokai importantes que praticamente a puxaram junto. Ele queria detê-los, mas ela lhe lançou um olhar que lhe dizia que estava bem e preferia fazer isso sozinho. E, bem, ele não ia mentir e dizer que não doeu ter sido deixado por sua solidão. Foi ideia dela ir aqui em primeiro lugar, já que ele não viu rostos familiares.
Então ele decidiu voltar para os bastidores, onde ele pegou uma bebida, parado lá e tentando se encaixar, o que ele sabia que estava falhando. Parece que você preferiria estar em outro lugar. Ponto. Uma voz feminina falou ao lado dele, levando-o a olhar para a direita enquanto ele estava rapidamente em guarda enquanto eles conseguiam se aproximar dele sem perceber. Ele encontrou um par de tons dourados que brilhavam com brincadeira quando ela piscou para ele ao perceber o jeito que ele estava olhando para ela. Ah! Ele fez um barulho fraco quando sentiu suas bochechas esquentarem e desviou o olhar. Ele não esperava a risada suave que se seguiu. Ah não! Está tudo bem. Eu só estou brincando com você. Ouvindo isso, Naruto lentamente deslizou seu olhar de volta para ela para dar uma olhada melhor nela. O que imediatamente chamou sua atenção foram as orelhas filinas saindo no topo de sua cabeça que eram de cor cinza, misturando-se bem com seu cabelo igualmente grisalho que é encaracolado na parte inferior. Ela tinha um nariz pequeno e lábios rosados ligeiramente separados, dando um pico em seus dentes brancos e os caninos maiores que a média. Claro que ele também não perdeu o rabo de ponta preta que veio por trás dela e deixando saber que ela é uma Nekomata. Ele não sabia muito sobre eles além de que eram bastante brincalhões. Eles gostavam de liderar homens jovens que eles atraíam com seus corpos e uma única boa olhada para ela fez Naruto descobrir como eles iriam se apaixonar por isso, mesmo com o kimono, que era bastante revelador que ela ainda estava se exibindo. Então a Nekomata falou enquanto ela olhava para ele também, lambendo os lábios enquanto ela gostava do que estava vendo. Posso perguntar o que alguém como você está fazendo aqui, pois posso ver claramente seu desconforto. Não é por minha causa, certo? Não é. Ele disse rapidamente para ela quando ela fez uma careta. Pelo menos não completamente. Não posso me culpar quando uma mulher bonita vem falar comigo e um Nekomata não menos. Assim. Eu posso entender. Qual é a outra razão? Por quê? Naruto fez uma pausa enquanto se questionava por que ele estava respondendo à pergunta do Nekomata. Ela era agradável aos olhos, com certeza, mas ele não estava interessado, disse a si mesmo. Ele estava comprometido com Yasaka e eles tinham um filho a caminho. Ele nunca mostrou interesse por outras mulheres, então por que ele foi tão afetado desta vez? Ele até olhou para onde viu Yasaka, uma parte dele esperando que ela ouvisse a situação em que ele estava e viesse em seu socorro. A sorte não estava do lado dele desta vez, pois ela parecia absorta enquanto outro homem falava com ela. Ele deu um puxão quando sentiu os dedos dela roçarem os dele, olhando para o rosto dela para vê-la piscando como uma coruja com uma inclinação de cabeça digna de um Nekomata enquanto ele rapidamente retraía a própria mão de onde estava. Por favor, não. Eu já estou comprometido. Você está agora. Naruto se amaldiçoou quando mais uma vez os orbes dourados do Nekomata brilharam quando ela se inclinou para ele. Seus olhos abaixaram brevemente para seu decote generoso que era visível devido ao kimono que ela usava antes de balançar a cabeça e dar um passo para trás. Eu sou. Então, por favor, não. Ele foi incapaz de terminar quando outra voz o interrompeu, uma que enviou alívio fluindo por seu corpo quando ele baixou a guarda depois de ouvi-la. Eu apreciaria se você ouvisse, Nekomata. As palavras saíram com um leve grunhido e a Nekomata virou-se para o orador, um silvo pronto em sua língua para ser interrompido, mas morreu rapidamente quando ela viu quem era. Ela não era estúpida, pois reconheceu facilmente a forma de seu líder. Mesmo grávida, sua beleza permaneceu incomparável. Ela era uma mulher que ela admirava. Seu poder, a forma como ela se portava e a beleza eram aspectos que ela e seus companheiros Yokai idolatravam. Todas as garotas olhavam para ela, desejando estar no lugar dela para sentir como é. Yasaka-sama. A Nekomata gaguejou enquanto seus olhos piscavam de seu líder para o jovem loiro que ela tinha tentado seduzir antes de conectar os pontos lentamente. Ela confirmou ainda mais sua suposição quando a megera caminhou até o loiro silencioso e pegou a mão dele na dela observando enquanto ele visivelmente ficava menos tenso. Eu sinto muito. Eu não sabia. Ela se desculpou enquanto dava desculpas pelo que estava fazendo. Entendo. Yasaka respondeu lentamente. Você faz isso agora, desde que fique longe dele. Você pode ir ouvindo que o Nekomata fez uma reverência antes de fugir. Sinto muito por isso. Naruto o loiro em questão piscou quando ouviu suas palavras, olhando para ela intrigado porque ela estava se desculpando. E Yasaka tomou nota disso enquanto elaborou. Eu não deveria ter deixado você sozinha. Especialmente não aqui onde ninguém parece te conhecer. Urg.
Eu até tive que agir com interesse quando aqueles velhos e seus malditos comparsas continuavam falando. Eu gostaria de poder apresentá-los ao meu Foxfire. Foi Asaka quem foi silenciado desta vez quando Naruto parou seu discurso selando seus lábios nos dela. Ele manteve seus lábios nos dela enquanto observava lentamente a irritação deixar seus olhos enquanto ela se derretia no beijo. Só parando quando a necessidade de respirar se tornou demais e mesmo assim foi com muito pesar. É claro que sua demonstração de afeto não passou despercebida e mais do que alguns olhares de desgosto foram enviados depois de ver seu líder e um presumivelmente humano se beijando. Embora um único olhar pontiagudo, cortesia de Asaka, fez com que todos rapidamente desviassem o olhar, menos desejavam estar no final de sua ira. Então, você vai me acompanhar pelo resto do tempo aqui? Sim. E Asaka sentiu enquanto segurava possessivamente seu braço. Isso vai dissuadir qualquer um de tentar qualquer coisa para você ou para mim. Eu gosto disso. Ele meditou enquanto a levava para onde estava a área de estar. Foi mais no canto da sala onde várias mesas estavam presentes junto com cadeiras. Eles também não eram os únicos, pois homens e mulheres de diferentes espécies conversavam entre si. Ele e Asaka tentaram ser o mais discretos possível, mas quantos outros yokai com 9 caudas estavam lá? Mesmo assim eles tentaram se tornar pequenos movendo-se para um dos lados enquanto Yasaka optava por seu colo em vez de uma cadeira. Suas mãos rapidamente se moveram de trás dela para seu estômago enquanto estavam atentos às caudas que faziam cócegas em seu rosto. Um rosnado suave o deixou quando ele a ouviu rir enquanto suas caudas continuavam seu ataque. Se importa de parar com isso? Ele perguntou enquanto pressionava sua testa contra suas costas. MHM? Parar com o quê? Mesmo agora ele podia ver, quase sentir seu sorriso quando ele fez um barulho que disse a ela que ele não estava acreditando. E logo depois suas caudas recuperaram seu movimento quando começaram a acenar no ar. E Asaka não pôde deixar de rir quando ouviu expirar em exasperação e seus braços ao redor dela afrouxaram seu aperto. Antes que ela percebesse, ela agora estava sentada de lado em seu colo, piscando um punhado de vezes antes que ele puxasse sua cabeça para baixo e a segurasse contra a dele. Ela murmurou baixinho com isso, seguido por um ruído baixo e retumbante que surgiu de sua garganta enquanto ele cuidava de uma de suas caudas, os outros envolvendo o mesmo braço para chamar sua atenção. Naruto assistiu o espetáculo de suas caudas lutando contra outra, achando muito divertido. Eles pararam abruptamente quando Yasaka virou a cabeça e olhou para seus apêndices peludos. Era como se eles a estivessem desafiando com a forma como acenavam ameaçadoramente. Não foi até que Yasaka estreitou os olhos um pouco mais que eles cederam e voltaram para baixo, com ela soltando um bufo. O que Naruto pronunciou depois de assistir tudo isso? Ele olhou para as caudas dela também antes de lentamente mudar seu olhar para o rosto de Yasaka, que agora estava com um pequeno sorriso. Algo errado, Naruto argue. Yasaka soltou um grunhido enquanto embalava seu estômago enquanto sua expressão mostrava dor. Naruto agiu imediatamente. Nem um único segundo foi desperdiçado quando ele se levantou e deixou Yasaka se sentar na cadeira antes de se ajoelhar diante dela e colocar as mãos em seu estômago enquanto elas brilhavam em ouro. Um calor reconfortante passou de suas mãos para sua barriga e sua expressão cheia de dor se derreteu em uma de conforto, já que o que quer que ele estivesse fazendo a estava ajudando muito. Depois de alguns minutos disso, que tinha mais do que alguns pares de olhos neles, ele tirou as mãos e se levantou, usando uma para segurar sua bochecha antes de cutucar sua testa com a outra mão. Ela estava realmente quente e o único puxão de seu dedo que mais uma vez estava coberto por aquela aura dourada parecia pulsar através de seu corpo inteiro enquanto seus olhos ficaram semicerrados. Obrigada, ela disse em um sussurro suave e Naruto se inclinou para beijar sua testa no mesmo lugar que ele a cutucou. Sem problemas. Mas o que há de errado? Tem a ver com o bebê. Eu não tenho certeza. Yasaka respondeu com uma carranca. Senti uma dor lancinante percorrer-me de repente. Naruto soltou um zumbido enquanto puxava outra cadeira que colocou na frente de Yasaka e se sentou. Ele parecia preocupado enquanto gentilmente acariciava sua barriga saliente, dando um solavanco quando sentiu uma pequena pressão na palma de sua mão e rapidamente levantou a mesma mão enquanto olhava para Yasaka com os olhos arregalados. Algo errado? Ela perguntou ao notar a reação dele. Ele não. Ele rapidamente balançou a cabeça. Eu acho que senti o bebê chutar ou algo assim. Sério? Os olhos de Yasaka brilharam quando ela colocou as mãos na barriga e fechou os olhos. Quando nada parecia acontecer,
Ela estava prestes a estalar a língua e franzir a testa antes de sentir. Era muito leve e quase impossível de notar, mas ela sentiu. Seus olhos se abriram e umedeceram quando ela olhou para Naruto, que sorriu com a visão enquanto se inclinava para a frente, pegando suas mãos nas dele enquanto ele as acariciava e as beijava. Depois de um momento, Yasaka voltou para o colo dele, preferindo sobre o assento duro e, especialmente, sentindo falta do abraço que recebeu dele, assim como agora. Inclinando-se contra ele, era como eles realmente passavam a maior parte do tempo aqui. Observando os outros irem e virem, yokai conversando entre si. Alguns yokais que ele e Asaka conheciam chegaram e conversaram um pouco antes de irem embora. E honestamente, Naruto já tinha o suficiente e perguntou a Yasaka se eles poderiam ir embora. A megera refletiu sobre isso por um breve momento antes de assentir quando Naruto deu um beijo em sua bochecha em agradecimento enquanto ela se levantava e ele a seguia de perto. Você precisa fazer alguma coisa ou podemos simplesmente ir? Nós podemos sair, ela afirmou, e Naruto não poderia ter se movido mais rápido. Uma vez fora, ele respirou fundo e inalou o ar fresco que estava sentindo falta. Alguns yokai tentaram detê-los ou pelo menos momentaneamente para falar com eles, e Asaka principalmente, mas felizmente para sua apreciação ela os ignorou ou pelo menos agiu como se não os ouvisse ou os visse. Isso fez-se sentir todo quente e confuso por dentro. Nós estamos indo para casa? Ele perguntou a ela com uma inclinação de sua cabeça. Um aceno de cabeça. MHM. Tem sido divertido, mas estamos indo. Ela fez menção de se mover, mas parou quando ele não se moveu e se virou para ele. Naru. O loiro em questão deu a ela um olhar seco. Sério, Yasaka? Diversão? Você sabe que não há necessidade de mentir. E? O que você quer dizer? Vamos lá. Não me diga que eu sei que você está tão feliz em ir embora quanto eu. Yasaka sustentou seu olhar por um momento antes de deixar a cabeça pender com um suspiro de derrota. Você me pegou lá. Ah, claro que sim. Ninguém te conhece tão bem quanto eu. Desta vez foi Yasaka quem não se mexeu enquanto fazia beicinho para ele. Ele revirou os olhos e a abraçou. Foi um elogio. Para mim mesmo, mas quero dizer. Ele recebeu uma leve cutucada no ombro dela enquanto ela se afastava, fazendo o seu melhor e falhando ao sorrir para a cara que ele fez. Vamos para casa. Naruto concordou mesmo quando uma risada suave deixou seus lábios. Sim, vamos. Ele a trouxe para perto dele enquanto caminhavam, um braço estava em volta da cintura dela até o estômago, ao qual ela respondeu colocando sua própria mão em cima.